Boa noite, senhoras e senhores. O diretor da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, professor doutor Ivan Esperança Rocha, tem a honra de recebê-los para a cerimônia de recepção do vice-cônsul do Japão em São Paulo, senhor Yusuke Nakayama, promovido pelo Departamento de Letras Modernas, área de japonês desta faculdade. São convidados para compor a mesa de autoridades deste ato o diretor da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, professor doutor Ivan Esperança Rocha. O senhor Yusuke Nakayama, vice-cônsul do Japão em São Paulo. O chefe do Departamento de Letras Modernas desta faculdade, Dr. José Luiz Félix. A coordenadora da área de japonês, doutora Cecília Kiejo Shioda. Fará uso da palavra neste momento o diretor desta faculdade, professor doutor Ivan Esperança Rocha. Bom, boa noite a todos. Aviso que a nossa fala será em português. É uma satisfação receber a todos na nossa Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis. O nosso agradecimento muito especial ao senhor Yusuke, que nos brinda com a presença oficial do Japão na nossa unidade. Gostaríamos então de agradecer o curso de letras, o Departamento de Letras Modernas, aqui representado pelo professor do chefe do departamento, o Dr. José Luiz Félix. A área então de japonês aqui é representada pela doutora Cecília Kirie Yoshioda. É uma satisfação, podemos dizer, dar continuidade a uma atividade que já vem sendo desenvolvida há um bom tempo na nossa casa e que ultimamente tem recebido ou tem sido oxigenada de maneira bastante expressiva no hall de um conjunto de ações que está fazendo com que a Unesp se internacionalize com um processo bastante acelerado, particularmente nos últimos 2 anos. Nós temos aqui em Assis um privilégio de termos o segundo único curso oficial, né, de japonês no estado de São Paulo, nas públicas do estado de São Paulo. Lembrando que em Assis nós temos ainda o privilégio de não termos apenas um curso de bacharelado como na USP, mas temos aqui um curso de licenciatura. Ou seja, estamos aqui formando professores que dão continuidade a este processo cultural importante no nosso país. Numa região que todos nós bem conhecemos, né, com um forte apelo da comunidade, da presença da comunidade nipônica, né? Nós brincávamos hoje aqui que o Monte Fuji está muito perto de Assis, né? Quem foi à festa do ovo em julho em Bastos, né, viu lá a festa do ovo, ou seja, o Monte Fuji montado com os ovos marrons embaixo e os brancos, desculpa, os marrons embaixo e os brancos em cima, representando a neve, né? Dizia para ele que quem ganhou o concurso de comer ovos, comeu 99, né, ovos de codorna e não sei quantos de galinha, enfim, a concorrência tem aumentado. Bom, brincando, mas todos nós, de alguma maneira, dentro da instituição ou fora dela, no meu caso, desde a minha infância, né, aprendi com os colegas de sala, né, de aula, que todos estavam preocupados em fazer o seu MIAI, aquela coisa toda, né? Enfim, era uma preocupação
geração de juventude que depois se concretizou e hoje os NIAI deram certo e hoje muitos filhos nasceram daqueles encontros, né, da juventude. Eu acho que o multiculturalismo, né, está fazendo com que o mundo se torne mais afetivo, mais próximo. O mundo que era dividido, né, em não sei quantas partes, não sei quantos países, hoje, quando vocês olham o Google Earth, vocês não encontram mais nenhum muro separando ninguém, né? Parece que todos vivemos no planeta Terra, né? Falando línguas diferentes, comendo algumas coisas diferentes, mas na verdade vivendo no mesmo mundo com as mesmas preocupações, e que é isso que nos reúne certamente neste momento, mostrando o quanto, né, o Japão está ali mesmo, e quanto para o Japão o Brasil está aqui mesmo, né, sendo a velocidade dos transportes nos colocam cada vez mais próximos, né, uns dos outros. Então é com grande satisfação que eu abro este evento, colocando a nossa casa à disposição do Sr. Isuki, do consulado japonês, né? Ele que representa um pouco aí a parte cultural do consulado. É uma honra tê-lo aqui, já conversamos um pouco hoje na parte da tarde, e dou por aberto, né, estes trabalhos que agora se iniciam. Para seu pronunciamento, é convidada a coordenadora da arte japonesa, doutora Cecília Kimie Joshioda. Boa noite, obrigada, né, de antemão, né, nossos agradecimentos da área, pela presença maciça deste público, né, estamos um pouco receosas, somos 3 docentes, então agradecemos, né, esse apoio novamente ao nosso curso de japonês, né, nós esperamos retribuir esse empenho também, né, e essa, como se diz, esse empenho, esse esforço, esse interesse, né, por parte de vocês, dos senhores. Ilustríssimos, tomarei a liberdade de fazer a leitura, se não é porque. Ilustríssimos senhores, diretor e vice-diretora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, professor Dr. Ivan Esperança Rocha e professora doutora Ana Maria Rodrigues de Carvalho, que se encontra ausente por outros compromissos, devido a outros compromissos. Senhores chefe e vice-chefe do Departamento de Letras Modernas, professor Dr. José Luiz Félix e professora doutora, gostaria que levantasse, Kátia Inês Negrão Berlini de Andrade. Senhores representantes da comunidade nipo-brasileira, né, nós temos aqui a apresentação do seu Saito, presidente, se você da sua esposa, né, e dos membros também da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Assis, né, representando aqui a comunidade de Assis, o Caetano. Colegas, funcionários, alunos e demais. Eu, professora Cecília Kimie Joshioda, coordenadora da área de japonês do Departamento de Letras Modernas desta Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, e docentes. Temos a honra de receber nesta noite a visita do ilustríssimo vice-cônsul do Japão em São Paulo, senhor Yusuke Nakayama. Agradecemos a sua iniciativa de vinda e apoio à Unesp como um todo, com vistas a fortalecer laços de troca cultural entre o consulado e essa universidade, ampliando as oportunidades de bolsas de estudo a alunos de todos os cursos em negrito e área de conhecimento. O senhor vice-cônsul esteve conosco em maio do ano passado, por ocasião do congresso comemorativo dos 20 anos do curso de japonês da Unesp de Assis, trazendo-nos a fala de saudação do então cônsul, senhor Kazuaki Obe. Em nosso congresso tivemos a oportunidade de vivenciar a reflexão sobre o processo de imigração japonesa para o Brasil, através de ricas palestras de professores e pesquisadores de várias universidades,
discutindo questões relativas à formação da identidade do imigrante, no tocante às religiões, a aspectos jurídicos e linguísticos, dentre outras, e também refletimos sobre a identidade do professor de língua, literatura e cultura japonesa da área de japonês da Unesp de Assis, homenageando os principais incentivadores da fundação do nosso curso, entre professores e cidadãos assisenses. Tivemos a performance musical de Popô, harpa japonesa, taiko, de tambores, teatro, oficinas de origami, seria dobraduras em papel, e shodô, seria caligrafia, por parte de professores e alunos. Também pudemos rever cenas significativas do filme Gaijin, Caminhos da Liberdade, da cineasta Tezuka Yamazaki, e de conhecer os diversos olhares sobre a imigração a partir do enfoque do romance Nihonjin, de Oscar Nakasato. Hoje, pela primeira vez, a Unesp como um todo tem a oportunidade de receber do senhor vice-cônsul do Japão em São Paulo esclarecimentos sobre essas bolsas de estudo do Consulado do Japão que incentivam os alunos ao estudo e à pesquisa. Nas palestras de hoje, certamente, ouviremos considerações importantes sobre as relações Brasil e Japão no âmbito cultural e acadêmico. As bolsas de estudo do Consulado do Japão propiciam a vivência da língua, da cultura, da história, da literatura em loco. Neste ano tivemos, pela primeira vez, reforçando, 4 alunos do terceiro ano do curso de japonês aprovados para as bolsas de 1 ano de língua e cultura japonesa, que já se encontram no Japão. 2 desses alunos lançaram as bases para o, entre aspas, Projetos Olhares Culturais 2013, fecha aspas, que visa a integração cultural dos alunos do curso de japonês do 1º ao 4º ano, entre si, desses alunos com alunos de outros cursos e com a comunidade acadêmica e não acadêmica, a nível local, estadual, nacional e também internacional, principalmente através dos recursos cada vez mais expressivos do Teletandem, do nosso Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores da Faculdade de Letras. No projeto Olhares Culturais 2013, cada ano do curso de japonês recebeu uma responsabilidade específica na realização de tarefas, em diálogo com outros anos, refletindo o ideal pedagógico e filosófico da área de japonês, que enfatiza a solidariedade a partir de tarefas comuns, compartilhadas como, por exemplo, a elaboração do Festival do Cinema Japonês, e também o Festival de Música Japonesa, a cargo dos alunos do 2º ano, que muitos deles se encontram aqui hoje, cuja programação já está sendo veiculada nos murais de nossa faculdade, e a Gincana ou Undokai, em parceria com o Centro de Línguas, e também teremos a colaboração da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Assis, que se prontificou a nos, é verdade, né? A nos emprestar, ceder ou vender, eu não sei, mas acho que a nos emprestar todo o material, né? Se eu fiz errado. Estou comprometendo-os aqui. Por isso que eu os convidei. O nosso... Nós vamos convidar. Gostaríamos de ressaltar que o curso de japonês da Unesp de Assis tem a particularidade de formar docentes a nível de licenciatura. Temos tido a satisfação de formar docentes responsáveis, entusiasmados, procurando realçar a colaboração e a lealdade, posturas muito importantes para a cultura japonesa. Renovamos nossa determinação em continuar a construção de laços fortes entre as culturas, não só entre a japonesa e a brasileira, mas também a de todas as culturas representadas pelos outros cursos de nosso Departamento de Letras Modernas, dentro do projeto político-pedagógico que temos construído juntos e que busca a realização do homem como cidadão do mundo. Ficamos muito gratos à presença do senhor vice-cônsul do Japão e esperançosos em que esta visita cele outro passo no compromisso que já temos em comum com a educação e a formação cultural de nossa
comunidade discente. Nós, brasileiros, também lhe agradecemos a gentileza e o espaço afetivo que teve ao fazer o aprendizado de nossa língua. E assim, encerro as minhas palavras. Então, também, em nome da área japonês, agradecemos, né, esse espaço, na verdade, né, representado também pelos funcionários da STAEP, que está aqui, né, cobrindo este evento. Muito obrigada. Eu só esqueci de dizer o seguinte, que nós não mandamos pintar essa parede, porque tem um grupo da biologia que está fazendo uma pesquisa sobre os efeitos da chuva nas paredes. Ouviremos agora o chefe do Departamento de Letras Modernas desta faculdade, Dr. José Luiz Félix. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui no momento em que nós recebemos o senhor Nakayama como representante do consulado, representante de um outro estado, na cidade de Assis, aqui na Unesp. Isso é uma alegria muito grande para nós, do Departamento de Letras Modernas, que temos lá as línguas estrangeiras e as culturas estrangeiras, das quais nós nos orgulhamos muito, porque o departamento faz disso objeto de pesquisa, de ensino, de extensão. E, particularmente, quero agradecer à área de japonês, porque nos últimos tempos tem se empenhado bastante na formação dos alunos, na conquista de eventos como esse, que estimula a inscrição de candidatos bolsistas, né, que possam depois fazer essa ponte de ligação com o Japão, o Brasil e o Japão. Então é realmente uma alegria muito grande dirigir um departamento com 6 línguas estrangeiras, 6 áreas, 6 culturas, 6... Né, e aos poucos temos também a colega de chinês, que ensina chinês, e o departamento assim vai se envolvendo nessa temática da globalização, da internacionalização. O tema imigração é, para mim, bastante íntimo, porque também me dediquei bastante ao tema da imigração, no meu caso, a imigração alemã, mas quem passa pela imigração, pelo menos em termos de teoria, também passa, de certo modo, por todas as teorias que envolvem migração, diáspora, ou esse fenômeno mundial de deslocamento de nação, cultura, língua, né, e formação de outras nações. Sem dúvida nenhuma, a gente tem a certeza que o Brasil é composto por essa mistura fina de conceitos, nacionalidades, línguas. Isso nos faz um país bastante promissor, né? E esse é um dos momentos em que a gente vai estreitando relações, porque temos a chance de ter mais e mais pessoas se inscrevendo nos programas de bolsa no Japão ou outros programas que possam aparecer, né? Curiosamente, acabamos de fazer um projeto de extensão da Unesp 2014, que é quando a Unesp tenta recrutar, estimular alguns alunos da rede para se inscrever no vestibular e vir para a nossa universidade. Nós que já temos uma quantidade de alunos bem grande da rede pública, fazemos uma divulgação ampla, né? E o vídeo da Unesp 2014 traz um texto, um fundo musical que os alunos reconheceram como os tambores japoneses taiko, né? E eu pude ali comprovar que muitos elementos da cultura japonesa já estão impregnados e as pessoas reconhecem, né, rapidamente essa influência. Também temos que pensar que se estamos num processo de internacionalização, recebendo, enviando alunos para o Japão, para outros países também, em diversos convênios, programas, também recebemos os estrangeiros, né,
recebemos autoridades como o senhor Nakayama hoje estamos recebendo, e precisamos nos aperfeiçoar em contar um pouco o que temos na região, o que pode ser atrativo, o que é interessante mostrar para o mundo na nossa região. Eu, que sou da região, sou particularmente um apaixonado e, portanto, muito suspeito em dizer da nossa região, mas o primeiro elemento grande que me impressiona muito na região é o lago que nos cerca toda a região e o vale do Médio Paranapanema, né? Um lago que ainda tem sido pouco explorado, mas um lago que aparece na literatura, né? Aparece em vários momentos de reflexão, sobretudo na cultura alemã, que também o centro da Alemanha, que não tem nenhum contato com o mar, como nós que não temos nenhum contato com o mar aqui no interior, né? Tem que olhar para o lago e ver que o lago é também um mar, né? O mar que nós vencemos e colocamos as populações do outro lado em contato. E esse contato é um contato de intercâmbio cultural. Por isso eu fiquei pensando num texto do poeta alemão Goethe, mas optei por fazer uma adaptação e peço desculpas pela minha ousadia, né? E ajustei o texto a partir do que havia no alemão, pensando nesses elementos do que nós temos para mostrar, né? Assim como disse o poeta Goethe em alemão, quando ele faz uma reflexão sobre o lago. Então, eu vou ler o texto que resultou dessa adaptação, que diz o seguinte: no lago, o texto em alemão é Auf den See. No lago, eis que me alimento de comida fresca e sangue novo. Em um mundo e meio, como é bondosa e terna a natureza que me abriga em teu seio. As ondas balançam nosso barco para cima conforme a força dos braços. E o morro nublado aponta para os céus, vem ao encontro do nosso traço. Olhos, meus olhos, por que tão tristes? Sonhos dourados hão de retornar? Vai embora, meu sonho, tão dourado que seja, aqui também há de viver e amar. Nas ondas do lago brilham milhares de estrelas cintilantes, neblinas voláteis, desaparecem em nossa volta distantes. A brisa matutina abraça a margem do rio escura, e o lago reflete o fruto maduro. Essa é a mensagem que eu achei que poderia trazer, baseado no poeta alemão, mas para dizer que ficamos muito felizes em enviar pessoas daqui para o Japão e também ficamos felizes em receber os alunos intercambistas do Japão que vêm aqui para alegrar a gente e nos trazer uma cultura diferente. Eu espero que nós tenhamos bastante proveito na fala do Sr. Nakayama e desejo a todos nós uma excelente palestra e muito obrigado por essa oportunidade. Para seu pronunciamento, convidamos o vice-cônsul do Japão em São Paulo, Sr. Yusuke Nakayama. Gostaria de agradecer ao senhor diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, ACIS. E também gostaria de agradecer especialmente para o senhor chefe de departamento da Letras Modernas. Também a professora Cecília, que coordenou tudo para esta palestra sobre a atualidade das relações entre o Japão e o Brasil e as bolsas de estudos para o Japão. Gostaria de cumprimentar todos os professores, docentes, pesquisadores, alunos da Unesp ACIS. Também gostaria de agradecer a presença da professora Gunkyong, da ACIS. Eu gostaria de
pedir desculpa, em primeiro lugar. Eu demorei 2 anos para fazer uma primeira visita a esse campus. Eu cheguei há 2 anos a São Paulo, mas não tive, como eu vou dizer, a distância que me dificultou bastante para chegar aqui, mas finalmente eu vim aqui. É grande honra de fazer uma palestra aqui. Eu vou tentar fazer o máximo para não ficar muito aborrecido, muito cansativo. Mas, por favor, tenham alguma paciência. Bem, eu também gostaria de mandar uma mensagem muito simples. Muito obrigado por ter o curso de japonês em Assis. Isso é para o governo japonês, é uma coisa com muito grande prazer, que aqui há uma sede de cultura e língua japonesa. Se eu falar assim, acho que vocês ficam um pouco bravos, mas é no interior de São Paulo, né? Mas, assim, essa localidade, fomentando as pessoas com conhecimento da língua japonesa e cultura japonesa. Então, muito obrigado. E, bem, mais ou menos por aqui, eu vou começar a palestra. Tá bom? Muito obrigado. Bom, então, para as suas considerações finais, convidamos o diretor desta faculdade, o professor Dr. Ivan Esperança Rocha. Vou declarar quase encerrada. Né? Então, parabenizo o Departamento de Letras Modernas, a área de japonês, por este evento, né? E declaro encerrada a cerimônia de recepção do vice-cônsul, senhor Yusuke Nakayama. Ao final deste ato, a direção da Faculdade de Ciências e Letras de Assis agradece a todos pela presença. Solicito que o senhor Yusuke Nakayama e a coordenadora da área de japonês, doutora Cecília Kimie Shioda, permaneçam à mesa e que os outros componentes tomem assento na plateia. Neste momento, teremos a palestra do Sr. Yusuke Nakayama com o tema Perspectivas Gerais das Relações Brasil e Japão e Bolsa de Estudo MEXI, com a coordenação da doutora Cecília Kimie Shioda. Uma boa noite a todos. Iniciaremos então, passaremos a palavra ao senhor vice-cônsul, senhor Yusuke Nakayama. Bem, então, gostaria de começar a palestra. Para não ficar muito cansativo, eu vou fazer uma primeira parte, mais ou menos em 30 minutos, sobre perspectivas gerais das relações Japão-Brasil e sobre a economia japonesa. Depois, 15 minutos, mais ou menos, sobre a bolsa de estudo. E depois vai ter uma sessão de perguntas e respostas, de 5 ou 10 minutos. Depois eu quero passar um DVD sobre a cultura japonesa. Bem, vamos começar com a perspectiva geral da relação Japão-Brasil. O Japão e Brasil tem uma relação muito especial nos seguintes aspectos. Imigração japonesa para o Brasil, sem dúvida, que tem mais de 100 anos, 105 anos esse ano, né, da imigração japonesa para o Brasil. Depois, nos anos 90, mais ou menos, né, surgiu um fenômeno que é Kasei, que é o retorno dos descendentes brasileiros para o Japão.
para trabalhar principalmente no Japão. Isso também é um aspecto muito importante. Cooperação bilateral para o desenvolvimento. Isso é cooperação governamental entre o governo japonês e o governo brasileiro. Cooperação a nível brasileiro no âmbito global. Isso também governo japonês, governo brasileiro, mas não só para o Brasil, não só para o Japão, mas no seio do mundo global. Portanto, por exemplo, nas Nações Unidas e esses órgãos internacionais, a gente está cooperando muito. Relações econômicas entre empresas japonesas e brasileiras também é um aspecto muito importante, porque recentemente está aumentando ainda mais o interesse para os japoneses, para as empresas japonesas investirem no Brasil. E, por fim, intercâmbio cultural e de pessoas em múltiplos níveis, isso que fortalece as relações bilaterais. Vou começar por imigração japonesa ao Brasil. Começou em 1908, chegada dos primeiros imigrantes, em Porto de Santos, né, que é famoso lá em Santo Amaro. Alguém tem uma noção de por que os japoneses vieram para o Brasil? No fundo, o que tinha? Um acontecimento histórico, né, muito importante que finalmente mobilizou esta imigração japonesa para o Brasil. Em 1888, o que tinha? Alguém sabe responder? Exatamente. A abolição da escravatura. O que aconteceu? Faltou mão de obra. Principalmente nas fazendas de cafés. Aí tinha o governo brasileiro, o governo naquela altura do Estado, né, que precisava de mão de obra. Aí vieram muitos italianos, descendentes de imigrantes italianos, e também tinha no fundo, background, né, que os japoneses vieram para o Brasil. Pós-guerra, pré-guerra, antes da guerra, o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 200 mil pessoas vieram para o Brasil. E pós-guerra, 50 mil pessoas. No total, 250 mil imigrantes vieram para o Japão, para o Brasil. A auge da imigração era entre 1930